Pessoal, tudo bem? Chegando para mais um Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro. Neste domingo, 3 de abril de 2022, o Cruzeiro foi derrotado na final do Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro por 3-1, mas amanhã o Cruzeiro tem um dia importante, histórico, eu diria, a reunião para a mudança do contrato da Sociedade Anônima do Futebol, vida que segue, e o torcedor do Cruzeiro precisa de, a exemplo do que foi ontem no Mineirão, estar ao lado do Cruzeiro, porque a mudança precisa acontecer e o Cruzeiro, a gente vai falar aqui, farei uma análise, e a análise é sempre algo muito particular, né, pessoal? Respeito quem fizer outro tipo de análise a respeito da partida, a respeito do que vai acontecer amanhã, do que pode acontecer amanhã lá no Barro Preto. É algo particular, não precisa de acontecer nenhum tipo de desrespeito, enfim, é algo bem particular mesmo, a análise que cada um faz. Pedindo a você que se inscreva no canal do Valuzeiro e também deixe o seu curtir ao final deste vídeo, caso tenha gostado do conteúdo. O canal do Valuzeiro, que também é apoiado pela torcida Nilzeiros, pessoal, lá em Nova Jersey. Então, se você não conhece o trabalho da Nilzeiros, cruzeirenses que estão lá na cidade de New Jersey, em Nova York, e que não deixam de apoiar o Cruzeiro, pelo contrário, fazem um apoio irrestrito e muito importante. O pessoal da Nilzeiros, que também apoia aqui o canal do Valuzeiro. Pessoal, então vamos começar a falar da partida de ontem, né? Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1. Desta forma, o Cruzeiro perdendo o título do Campeonato Mineiro 2022. O Cruzeiro que ontem foi escalado pelo técnico Paulo Pessolano com a seguinte formação: Rafael Cabral, Rômulo Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos. William Oliveira, Pedro Castro, Fernando Canezin, Vitor Leque, Vitor Roque e Edu. Cruzeiro entrando então desta forma. Vou começar aqui a análise, repito, é uma análise feita por mim, não estou dando de maneira alguma verdade sobre aquilo que aconteceu no jogo. A análise é algo muito bem particular e vão ter discordâncias a respeito das mais diversificadas análises feitas, tá? Então, pessoal, o Cruzeiro começa, né, jogando da mesma maneira, marcando o Atlético Mineiro em cima, pressionando bastante a saída de bola do adversário. Adversário que mudou, pelo menos na minha opinião, um pouco a sua maneira de jogar com relação ao clássico anterior acontecido na rodada de número 9. E logo aos 3 minutos e 30, um lance perigoso, né? O Cruzeiro tenta sair jogando, como é algo habitual da equipe do técnico Paulo Pessolano. Essa bola cai nos pés do Nacho e ele faz um passe para o Hulk, que vai na cara do Daniel. Na verdade, o passe até que não foi bom, o passe errado do goleiro Rafael Cabral, e ele se redime fazendo uma importante intervenção. Aos 8 minutos e 20 da primeira etapa, o Edu, numa cobrança de escanteio, a primeira grande chegada do Cruzeiro, né? Cruzeiro que também teve oportunidades, a gente vai falar a respeito disso nesta análise. O Edu faz um cabeceio, ela sai à direita do goleiro Everson numa cobrança de escanteio. O Cruzeiro seguia marcando o adversário mais à frente, aliás, isso foi uma tônica o jogo inteiro, independente do momento do jogo. O Cruzeiro perdendo de 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, o Cruzeiro jamais abriu mão daquilo que acredita e daquilo que tem realizado como metodologia de jogo. Aos 14 minutos e 10, uma cabeçada do Vitor Roque, sem muito perigo, um cruzamento do Rafael Santos. Aos 16 minutos, o Pedro Castro faz um chute de longe, né? A princípio parecia até uma bola mais tranquila, mas o goleiro Everson do Atlético Mineiro não consegue segurar firme. Neste momento, pessoal, eu vou lendo aqui, vocês vão me ver olhar para baixo, são anotações que eu fiz, né? Eu estava no estádio ontem fazendo a cobertura pelo Diário Celeste.
Então, quando eu disse que o adversário mudou um pouco, né? O Atlético Mineiro não foi aquele Atlético Mineiro que veio marcar o Cruzeiro em cima, como aconteceu na outra partida. Em alguns momentos, como este momento que eu anotei aqui, eu vi o Atlético marcando o Cruzeiro num sistema 4-1-3-2. Por que o Atlético fazia isso? O Cruzeiro sai com os dois zagueiros e com o Rafael. Igual já disse o Paulo Pessolano, né? Todo mundo sabe a forma já que o Cruzeiro joga. O Atlético adiantava o Hulk e o Nacho, exatamente para espelharem ali o Oliveira, e o Eduardo Brock. Os laterais do Cruzeiro, o Rômulo e o Rafael Santos, o Rômulo ficava vigiado pelo Zaracho, porque, como eu disse, o Atlético marcava o Cruzeiro em alguns momentos no 4-1-3-2. Então, Hulk e Nacho marcando o Oliveira e o Eduardo Brock. Do lado direito, o Zaracho fechava o Rafael Santos. Do lado esquerdo, o Keno fechava o Rômulo. E ainda por dentro tinha o Jair. E aí numa segunda linha vinha o Alan, que pegava ali o Fernando Canezin, e aí o Jair pegava também o Pedro Castro. Então, desta forma, e isso não posicionado muito à frente. O Atlético, repito, em poucos momentos do jogo, na minha opinião, marcou o Cruzeiro lá em cima. Além dessa formatação, com isso o Atlético tirava a bola dos zagueiros, com o Hulk e o Nacho pressionando o Eduardo Brock e o Oliveira, e fechava os laterais. Então isso dificultou muito. E quando o William Oliveira tentava se aproximar desses dois, do Oliveira e do Eduardo Brock, ele era acompanhado pelo Jair. Então, assim, isso foi uma mudança com relação à outra partida, na minha opinião, é claro, com relação ao adversário. E isso fez o Cruzeiro errar muito na saída de bola. O Cruzeiro que, evidentemente, erra alguns movimentos, é um time em construção, foi o 16º jogo do Cruzeiro e, obviamente, assim como o Cruzeiro fez o Atlético errar muito também na saída de bola. Então isso acabou provocando o erro, né, alguns erros na saída de bola do Cruzeiro. Então, o que eu gosto de ponderar é o seguinte: acontece o erro, mas o erro ele acontece também de maneira forçada pelo adversário. Às vezes não, às vezes acontece um erro, por exemplo, igual o lance que eu cito do Hulk, a primeira oportunidade do Atlético Mineiro no jogo, é um erro do Rafael Cabral. Ele não estava pressionado para fazer o passe, mas ele erra o passe. Então acontece esse tipo de erro também. E quase aos 29:40, outra defesa boa, num chute muito forte do Hulk, do Rafael Cabral. E aos 31 da primeira etapa, acontece o gol do Atlético Mineiro, o primeiro gol. O Atlético Mineiro faz uma troca de passe. Ontem o Atlético conseguiu achar um espaço em dois momentos, e os dois momentos saíram os gols. Então isso também diz muito a respeito da qualidade indiscutível do adversário. E no primeiro momento, o Hulk, acontece uma circulação de bola, o Atlético acha um espaço à frente da área do Cruzeiro, o Eduardo Brock sai para o combate no Hulk, mas o Hulk também tem muita força, muita técnica, consegue tirar um chute. Na minha opinião, não houve falha do goleiro Rafael Cabral. Como disse, né, gente, aqui é uma análise minha, então é direito total de você, torcedor do Cruzeiro, discordar, mas igual eu sempre digo, né, o faça de maneira educada, como eu estou ponderando aqui também as minhas colocações. Não, para discordar, a gente não precisa de ser desrespeitoso com o outro, jamais. Então o Atlético Mineiro saindo na frente. Aos 37:30, uma cabeçada do William Oliveira, sem muito perigo. E aos 44, né, da primeira etapa, o Cruzeiro ainda tem uma... Antes desse lance do Pedro Castro, o Cruzeiro tem uma oportunidade, um chute do Edu, muito forte, defendido pelo goleiro Everson. E aos 44, o Cruzeiro tem uma nova oportunidade, o Pedro Castro entrando dentro da área, e o Fernando Canezin faz uma boa jogada do lado direito, só que ele passa um pouco da bola e tenta finalizar de letra. O goleiro Everson está atento e faz a defesa.
Início do segundo tempo, o Atlético volta marcando diferente. No começo da segunda etapa, o Atlético volta marcando o Cruzeiro num 4-1-4-1. Sai daquela ideia do 4-1-3-2 e passa para um 4-1-4-1 com o Hulk centralizado no meio campo. Então o Atlético se posicionou bem no seu campo, com a vantagem em alguns momentos. Isso aconteceu especialmente no começo da segunda etapa. E eu entendo que, principalmente, os primeiros 19 minutos da segunda etapa, o Cruzeiro criou oportunidades, assim como já havia criado na primeira etapa, para empatar. Mas, especialmente, o Cruzeiro tem mais a bola, depois a gente vai falar da posse de bola do Cruzeiro, total no jogo. Então, o Atlético marca desta forma, né, duas linhas de 4, um 4-1-4-1, e ainda mais retraído do que naquele primeiro momento, já que já tinha o placar em seu favor, e o Atlético é uma equipe que também gosta de jogar em transição rápida. Preferencialmente, eles jogam com a bola, pressionando o adversário, mas o Atlético Mineiro também sabe jogar assim. E então, neste momento, na volta do segundo tempo, volta marcando dessa maneira. O Cruzeiro não teve muitos espaços para agredir o adversário como teve no primeiro clássico. E isso foi feito de propósito. Eu entendo que foi parte da estratégia do técnico Antônio Mohamed para a partida contra o Cruzeiro. Então, aos 8h30, né, já estamos no segundo tempo, o Edu cabeceia a bola com perigo, uma cobrança de falta da esquerda. O Cruzeiro, em alguns momentos, para tentar fugir, né, a saída de bola do Cruzeiro ontem foi muito dificultada, mas por incrível que pareça, mesmo sem ter sido tão sufocada, mas por essa variação de posicionamentos do adversário. Em alguns momentos, o William Oliveira até chegou a aparecer entre o Eduardo Brock e entre o zagueiro Oliveira para tentar facilitar esse tipo de coisa. O Vagninho entra, né, na segunda etapa, e já logo quando ele entra, aos 17 minutos da segunda etapa, um chute perigoso, e ele obriga o goleiro Everson a fazer uma defesa importante. E aí, né, aos 17 minutos, 2 minutos depois, uma descida do Atlético Mineiro, que vem tocando a bola. O Hulk tinha uma possibilidade de chute, novamente, apenas pela segunda vez. Eu repito, o Atlético achou, na minha opinião, 2 espaços em 2 oportunidades ali na frente da área do Cruzeiro, e nessas 2 oportunidades saiu o gol da equipe do Atlético Mineiro. E aí ele passa para o Nacho, que entra dentro da área, faz um corte para o Rômulo, que foi marcar a perna esquerda, que é a perna boa do jogador argentino, e ele bate, na minha opinião, também, sem nenhuma possibilidade de defesa para o goleiro Rafael Cabral. Então, aí realmente, o Cruzeiro, então, ele, após o gol que ele sofre, né, na primeira etapa, ele sofre o gol aos 31. O Cruzeiro tem oportunidades, a gente já passou por várias delas aqui na primeira etapa, e na segunda etapa, até os 18 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro, vamos dizer assim, mesmo com placar adverso, esteve no jogo, esteve na partida. E este gol marcado pelo jogador Nacho Fernandes realmente muda bastante, né, o panorama da partida, e o Cruzeiro tem momentos difíceis ainda, quase toma o terceiro gol, mas um pouco mais adiante, aos 33, uma bola, né, que ela quica o zagueiro Oliveira, evidentemente, ele erra o tempo da bola, mas eu não vou crucificá-lo aqui, vou falar depois dessa análise do jogo, não vou crucificar ninguém, na verdade, nem o Pessolano e nem nenhum atleta do Cruzeiro pela partida de ontem. E ele perde, né, o tempo da bola, o Hulk ganha, carrega adiante e, na minha opinião, sofre o pênalti do goleiro Rafael Cabral. O Hulk bate o pênalti, converte a cobrança, enfim, e o Edu desconta, né, para o Cruzeiro aos 45 minutos em mais uma assistência do Rafael Santos. Final, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1. O Cruzeiro que, de acordo com o aplicativo SofaScore, passar alguns números do jogo, finalizações 12 do Atlético Mineiro, 13 do Cruzeiro. O Cruzeiro teve 58% de posse de bola
contra 42 do Atlético Mineiro. Chutes no alvo foram 6 do Atlético Mineiro, 5 do Cruzeiro, escanteios 3 para cada lado, faltas o Atlético cometeu 19, o Cruzeiro 18, e desarmes foram 12 do Atlético, o Cruzeiro desarmou pouco na partida de ontem, apenas 4 desarmes da equipe do técnico Paulo Pessolano. Então, assim, era sabida a superioridade, né, do adversário, haja visto tudo que o adversário ganhou no ano passado, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Cruzeiro jogou dentro do que podia. Não acho que o técnico Paulo Pessolano inventou na escalação, ele tinha um plano de jogo, acho que era explorar a velocidade tanto com o Vitor Roque quanto o Vitor Leque, mas do outro lado, né, também tem um adversário que pensa, e o Atlético não veio marcar o Cruzeiro o tempo inteiro, variou muito pouco até, na verdade. O Cruzeiro sim marcou o Atlético o tempo inteiro no seu campo de defesa. Então, a gente viu um time que em alguns momentos, especialmente depois do 2-0, passou por um momento difícil, enfim, o zagueiro Oliveira falhou. Agora, eu queria chamar a atenção o seguinte, talvez, né, para aquele torcedor, a derrota ela é doída, ninguém vai para uma final querendo ser vice-campeão, mesmo sabendo de todo o potencial técnico, físico e etc. do seu adversário, ninguém vai para uma final para perder. O Cruzeiro não foi para perder, o Cruzeiro jogou o jogo, o Cruzeiro não deu um pontapé, o Cruzeiro do primeiro minuto ao último minuto tentou jogar futebol, não se acovardou, jamais. Muitos até entendiam que o Cruzeiro devesse começar essa partida um pouco mais defensiva. O Cruzeiro do técnico Paulo Pessolano mostra que não vai negar o seu estilo, não vai negar aquilo que ele acredita como futebol. O Atlético Mineiro, para mim, venceu sobretudo na qualidade técnica dos seus jogadores, especialmente no primeiro e no segundo gol. No terceiro gol houve uma falha sim do zagueiro Oliveira, e lembrando, né, pessoal, já existia um trabalho de 15 jogos antes do jogo de ontem. Eu penso que não pode ser jogado tudo fora por conta da derrota na final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não tem que mandar o técnico embora, na minha opinião, e estrear um novo técnico contra o Bahia na próxima sexta-feira, às 9h30 na Fonte Nova. O Cruzeiro não pode sair dispensando jogadores que, no entendimento de alguns torcedores, podem ser que no entendimento de alguns torcedores, talvez pela partida de ontem não dá mais. Só para lembrar, né? O Cruzeiro, no momento, tem um transfer ban em vigência e tem aquela situação com o Atlético Acreano. São 14 milhões, desculpe, para o Cruzeiro pagar hoje para voltar a fazer a inscrição dos atletas. Mas a nota mais importante que eu quero deixar aqui é do comportamento do torcedor do Cruzeiro. Um comportamento ao lado do time, não é espetacularizando a derrota, repito, mas é o apoio, o verdadeiro sentido de uma torcida. O torcedor do Cruzeiro mostrou ontem no Mineirão. O torcedor gritou antes do jogo, após 1-0, após 2-0, após o 3-0, após o 3-1, após a comemoração da festa do título do adversário. Então, simplesmente espetacular o comportamento da torcida do Cruzeiro. Exemplar. Não se trata de comemorar a derrota. Não é isso. Se trata de entender exatamente o momento que o Cruzeiro passa é diferente da história do Cruzeiro. A história do Cruzeiro, ela não se trata de, nas finais diretas, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, só para fazer um pequeno recorte, as finais de campeonatos mineiros contra o Atlético não são marcadas por mais vitórias do Atlético Mineiro do que do Cruzeiro. Qualquer um tem acesso a isso que eu estou falando. Desnecessário eu falar os números aqui, que são de uma ampla vantagem para o Cruzeiro quando a decisão ficou entre um e outro. Mas é um entendimento do torcedor do Cruzeiro daquilo que a instituição passa no momento. Então, não foi comemoração acerca de ter perdido. Não se trata disso.
O torcedor que estava lá ontem no Mineirão, grande parte, né, tem um entendimento do que está sendo construído. E uma parte importante da reconstrução, eu diria fundamental, passa por amanhã, às 17h30, no Barro Preto, quando serão aprovadas ou não as mudanças no contrato, né, de compra da Sociedade Anônima do Futebol. Ronaldo esteve no campo, o torcedor pediu, em grande parte, eu não gosto de generalizar, mas houve um coro muito grande por parte da torcida do Cruzeiro, pedindo para que o Ronaldo Fenômeno siga à frente do Cruzeiro. Ele também falou, elogiou o que a torcida fez, né? O que a demonstração, mais uma vez, né? A torcida do Cruzeiro não precisa de demonstrar nada a nenhuma torcida, nem de Belo Horizonte, nem do Brasil. Então, é algo muito particular. Ele elogiou a torcida e disse que está esperançoso, né, com a reunião que vai acontecer no dia de amanhã e para que possam ser tomadas outras medidas, né? O Cruzeiro precisa de se reforçar, claro que precisa. O Ronaldo sabe disso, o Paulo Pessolano sabe disso, o Pedro Martins sabe disso, o Paulo André sabe disso, mas é preciso que algumas coisas sejam definidas. Não tem como. Hoje o Cruzeiro, repito, está impedido de inscrever atletas. Inclusive, o Rafael Silva foi registrado pelo Guilherme Pio, nosso amigo que trabalha na Itatiaia. O Gabriel Mesquita, o goleiro, já treina. O Neto Moura, a informação do Samuel Venâncio, o Leonardo Paes já está no Brasil, talvez deva chegar a Belo Horizonte hoje, neste domingo, mas são situações que, né, passam pela reunião de amanhã. O Pedro Martins falou na semana passada ao Globo Esporte que já há o planejamento para que se pague o transferban antes do dia 12 de abril, período que se encerram as inscrições, a primeira janela das inscrições, depois ela só abre em junho. Então, já há, porque esses jogadores não estão aqui. O jeito que o Cruzeiro é levado profissionalmente hoje, eles não estão aqui para simplesmente ir embora depois. O transferban não vai ser resolvido igual acontecia no Cruzeiro, né? O Cruzeiro contratava um jogador, o jogador ficava 3 meses treinando, sem poder ser inscrito. Então, gente, o torcedor está vendo o caminho profissional. O time entregou tudo que poderia entregar ontem. Tudo. O time entregou tudo. Claro que ainda dentro do tudo que o time pode entregar, nós tivemos atletas, né, que não conseguiram entregar tudo. Por exemplo, o Fernando Canezin não conseguiu jogar uma partida no nível que ele jogou o primeiro clássico. O Pedro Castro precisa melhorar muito dentro daquilo que ele pode fazer ainda para ajudar o Cruzeiro. O garoto Vitor Roque não conseguiu jogar tanto como no primeiro clássico, mas a gente tem que avaliar que tem um adversário do outro lado e de muita qualidade, uma qualidade que o Cruzeiro não vai encontrar na Série B 2022, nem parecida, para se enfrentar. Então, 16 jogos, 11 vitórias, 4 derrotas, 1 empate. E mais do que isso, o Cruzeiro tem uma filosofia, o Cruzeiro tem um jeito de jogar, jogadores indignados com a derrota, jogadores que não se conformam em perder, jogadores que não confundem vontade e raça com violência. Repito, poucas pessoas vão falar disso hoje, amanhã. A gente sabe como é que algumas coisas acontecem, algumas coisas são noticiadas e outras não. Repito, o Cruzeiro não deu um pontapé em nenhum momento do jogo. Mesmo com a torcida adversária gritando olé, é campeão, com o placar construído, já praticamente sacramentado, os jogadores tiveram esse equilíbrio psicológico e tentaram jogar a bola até o final. Então, eu acho isso muito importante. E uma cena me chamou muita atenção ontem, o Paulo Pessolano, né? Ele entra em campo, cumprimenta a todos e o Edu é muito chateado, né? Ele está
deitado no gramado com as mãos na cabeça, e o Paulo Pessolano chega e dá as mãos e o ajuda ele a se reerguer. E é isso que o torcedor do Cruzeiro está fazendo. E é isso que o torcedor do Cruzeiro, em grande parte, que esteve lá ontem, está querendo ajudar a fazer com o clube. Que ele se reerga, juntamente com o Ronaldo, juntamente com a sua equipe. E então é desta forma. O Campeonato Mineiro terminou. Eu acho que o Cruzeiro consegue tirar várias lições positivas dele, no que diz respeito à armação de equipe, jogadores, aquilo que eles podem render ou não. Enfim, agora eu espero ansiosamente o dia de amanhã. Espero que seja aprovado para que o Cruzeiro dê continuidade a isso que está acontecendo, porque, repito, a expectativa que tem é que nesta temporada o Cruzeiro vai conseguir competir para, quem sabe, ao final do ano, alcançar o acesso à Série A. Tá falado? Pessoal, hoje o boletim mais longo, mas essa longa análise do que foi a competição, do que foi a partida final e também do que pode acontecer para frente nesta semana do Cruzeiro. Tá falado? Então, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário também, a sua crítica, mas repito, né? Sempre de maneira respeitosa. Não é preciso ser mal educado para discordar de alguma coisa que eu tenha dito aqui neste boletim. Tá falado? Eu volto amanhã no canal do Valuzeiro com mais Boletim Celeste. Tá falado? Um bom domingo para vocês. Vem comigo, tô contigo. Até a próxima.